Bom, pessoal, boa noite. Estamos aí entrando hoje no nosso terceiro encontro oficial do Clube do Livro da TCC. Nós tivemos o primeiro encontro, que é o encontro inaugural, que está salvo no canal do YouTube. Foi um encontro mais introdutório. Semana passada, nós tivemos os estudos do capítulo 1, por que regulação emocional é importante. E hoje estamos entrando no capítulo 2, que é a terapia do esquema emocional. Então, nós vamos falar um pouco aqui hoje sobre os esquemas emocionais dos nossos pacientes. Eu trouxe aqui muito conteúdo mesmo para a gente trabalhar. Então, farei aí o possível para trazer todo o conteúdo para vocês essa noite. Tem uma parte dos nossos slides que eu não irei passar aqui, isso já estava na programação, porque eu organizei eles para que vocês pudessem ter acesso posteriormente. Então, após o nosso encontro, na hora que eu for liberar a gravação, vou liberar os slides para vocês, vocês vão ver que de certo ponto para frente, aquele material foi separadinho para vocês. O que é esse material separado que eu não irei passar aqui nessa gravação? Vocês viram, para quem leu o capítulo 2, que o capítulo 2 é recheado de formulários. Ele tem, se eu não me engano, 17 formulários. E aí eu fiz 17 slides, 17 instruções de como utilizar cada um dos formulários. Então, não farei isso aqui agora. É claro, se alguém quiser comentar sobre algum formulário, se alguém já utilizou algum formulário na prática e querer trazer aqui para nós, para a gente conversar um pouco sobre isso, eu jogo lá para o slide e a gente bate um papo, não tem problema. Mas eu trouxe aqui um pouco mais do conteúdo técnico e teórico, claro, né? Sempre olhando para as nossas práticas, porém, eu deixei os formulários para vocês olharem nos slides depois, a aplicação e a função de cada um deles, combinado? Então, para nós iniciarmos, eu tenho uma primeira pergunta. Quem aqui conseguiu ler o capítulo 2? Reajam aqui embaixo para mim. Aqui tem as reaçõezinhas, mandem aí para eu saber quem conseguiu fazer a leitura. Já vi umas... Legal. Ju lê um pouco. Queridos, aqueles que puderem ligar a câmera, liguem, por favor, tá? Para eu poder ir vendo a carinha de vocês e as sinalizações também e ir interagindo. Senão vou usar só a Ju aqui hoje de bode expiatório, porque ela é a única que eu estou vendo por enquanto. Aí, pronto. Agora a Fran também. Então, algumas pessoas leram. Agora, eu tenho uma segunda pergunta antes de iniciarmos as nossas reflexões em grupo. Quem aqui trouxe dúvidas prontas desse capítulo? Alguém aqui registrou alguma dúvida para falar assim, eu quero tirar lá com a Lau, quero levar lá para a Lau, ou né, vai tirando aí ao longo do nosso encontro? Tem alguém que trouxe? Estou vendo a Dani agora também. Tá. Então, agora a participação de vocês. Como você, enquanto terapeuta, enquanto psicóloga, costuma reagir às emoções difíceis dos seus pacientes? Vou um pouquinho aqui do psicólogo em si, da postura comportamental e também dessa postura emocional que nós temos dentro da clínica. Como que vocês costumam reagir? Aquelas emoções mais ativadas do paciente em sessão. Fran, Dani, Ju, eu vi que o Sócrates está aí também, Luana. Tem exemplos para nós. O acolhimento, validando, né? Porque faz sentido o paciente sentir o que ele está sentindo, né? Tem uma história por trás. Então, acho que o primeiro passo, assim, seria essa validação e abrir esse espaço para entender, né? Os motivos pelos quais ele está sentindo, o que aconteceu. Mas alguém quer compartilhar aí? Alguém aqui já se sentiu desconfortável diante de uma emoção difícil do paciente? Como é que vocês lidam com o choro em sessão? Existem choros e choros, né? Como é que a gente lida com o choro em sessão?
Ferramentas de regulação emocional. Um cheirinho aqui perto, né, para me regular, para conseguir acolher e dar atenção para o paciente. Então, eu tenho a minha cartinha também de várias estratégias que eu utilizo para que isso não interfira nesse relacionamento terapêutico, né, naquele momento. Tem mais alguém que quer responder? Agora vamos para a próxima pergunta. Em algum momento da prática clínica de vocês já chegaram a considerar a emoção do paciente como exagerada? O que seria uma emoção exagerada sendo ativada em sessão? Queridos, estamos fazendo um esquenta para a gente ir para o conteúdo, tá? O conteúdo é bem denso hoje. A Grace respondeu aqui a outra pergunta, né? Eu acho que depende muito do paciente e da situação. Alguns eu fico em silêncio 1 minuto, outros eu peço para compartilhar. Alguns pacientes, quando choram, eu sigo fazendo o acolhimento e outros eu aguardo 1 minuto. Perfeito, Grace. Cada paciente, um paciente, né? Cada paciente, um paciente. Então, existem várias formas de reação emocional do terapeuta diante dessas emoções difíceis em sessão. E sim, existem emoções que irão aparecer de forma mais exagerada no consultório. E aqui eu falo de um formato comportamental. Isso não quer dizer que a emoção do paciente seja exagerada em si. Ela pode estar desregulada. Mas o formato como o paciente expressa ela, às vezes, traz até um desconforto ao terapeuta. Mas cabe a nós fazer aqui o que a Fran trouxe, de lidar com isso de forma enfrentativa. A Grace trouxe a possibilidade do minuto de silêncio, do oferecer um lenço, do pedir para o paciente se acalmar e contar essa história com um pouco mais de calma. Então, existem várias estratégias que o psicólogo, o psicoterapeuta, ele pode utilizar ao longo dessa sessão que o paciente está muito ativado. Então, cabe a nós aí avaliar cada contexto, cada paciente, cada padrão emocional que aquele paciente oferece em suas sessões. Uma última perguntinha. Como você, aí eu queria que umas 2 ou 3 pessoas participassem, pode ser por escrito aqui também. Como é que você explica para nós, para o grupo, antes de entrarmos na nossa parte técnica, com as suas palavras, o que são esquemas emocionais? Meninas que estudaram aí, o que são esquemas emocionais? Forma simples, façam uma psicoeducação para o nosso grupo hoje, para a gente introduzir. Imaginem que vocês estão explicando para o paciente o que são esquemas emocionais. Sócrates, Ju, Yasmin está por aí também, Lidiane. Olha, será que eu estou aqui? Tô. Tá. No geral, eu entendo que é o que ele pensa, faz e sente daquilo que, né, daquilo que ele sente, né? O que ele pensa, o que ele faz, daquilo que ele sente. Eu fiquei muito me perguntando esses esquemas emocionais que o livro se refere, mas aí me lembra dos esquemas, a teoria dos esquemas, que eu não entendo muito, assim, mas que tem um pouco de diferença aí, né, do que eles se referem, né. Mas, no geral, no que eu entendi, é como ele aceita essas emoções e como ele se sente, como ele se sente a partir dessas emoções também, né. Tá. Tem mais alguém que quer falar aí com as suas palavras, o que são esquemas emocionais? A Ju tem razão, esses esquemas aqui do nosso livro, eles se diferem da terapia dos esquemas, tá?
Então, como se fossem padrões aprendidos. Então, eu demonstro as minhas emoções de acordo com como eu aprendi a demonstrá-las. Bacana. Ó, a Grace comentou aqui, eu confundo com esquemas da teoria do esquema, mas, em linhas gerais, penso que são padrões de comportamentos diante das emoções, e aí pode ser que sejam esquemas regulados ou desregulados. E o Sócrates completou, a forma como o paciente entende como é o funcionamento deles frente às coisas que acontecem com eles. Então, vamos lá agora. O que são esquemas emocionais? Esquemas emocionais são as crenças e as estratégias que o nosso paciente ele vai desenvolvendo ao longo da sua vida sobre cada uma de suas emoções. Aqui, ó, a Poliana falou, acredito que esteja relacionados às crenças centrais do paciente. Poliana, principalmente as crenças centrais do paciente sobre as suas emoções. Por isso nós estamos falando de esquemas emocionais. É como o nosso paciente, é como uma pessoa, ela interpreta, avalia, reage e tenta lidar. Então ela vai constituindo, né, nesses esquemas, padrões de funcionamentos emocionais. Até eu coloquei algumas observações aqui, né? Na terapia cognitivo-comportamental, nós vamos entender que não é só a emoção que vai causar sofrimento no paciente, mas é como ele aprendeu a lidar com ela também. É aquele padrão de funcionamento que ele tem diante de cada uma de suas emoções. Nós temos esquemas emocionais voltados a todas as nossas emoções. Então, o esquema emocional é como se fosse a teoria pessoal, a ideia que ele tem, a ideia que aquele paciente tem sobre como sentir. Se essas emoções elas são válidas, se elas são perigosas, se elas são toleráveis ou se elas são vergonhosas. Então, é a ideia que eu tenho sobre as minhas emoções. Lembra que ao longo dos últimos encontros, a gente trouxe para cá essas discussões que o paciente, muitas vezes, ele enxerga a emoção dele de maneira desregulada. Ele não quer viver ela mais porque ela é muito intolerável. Ela é incontrolável, ela dói, ela é desconfortável. Então, esse esquema, essa ideia que o paciente tem, forma-se dentro da sua mentalidade, dentro da sua mente, dentro do seu modelo cognitivo, um esquema emocional. É como se fossem as nossas crenças centrais também, para ficar fácil de ilustração, tá? Não quero comparar, mas eu quero que vocês imaginem aí que é aquilo que nós acreditamos. É aquele padrão. Então, ao viver a emoção, o meu esquema emocional, ele é ativo. Uma pequena introdução. Eu trouxe alguns resumos dos trechos do livro para que a gente possa ir discutindo e vocês possam ir trazendo também os comentários e as dúvidas de vocês. Inspirado nos modelos de Beck e Jung, o esquema emocional refere-se à forma como o indivíduo entende e lida com as suas emoções. Ela vai englobar as crenças, as avaliações, né, que são as interpretações, as estratégias de enfrentamento emocional que ele já utiliza, que ele aprendeu a utilizar. Aqui nós podemos ter um envolvimento, né, dentro desse esquema emocional, a esquiva, a ruminação, a busca de controle ou aceitação. Isso aqui já são algumas estratégias que o paciente tem para enfrentar os seus esquemas emocionais. Então, vocês percebem que a emoção ela não vem sozinha. Ela vem diante do funcionamento desse esquema. É por isso que é tão importante estudar isso e sabermos desse funcionamento. Aí, mais um trechinho aqui, eu coloquei, né? O modo como os outros reagem às nossas emoções, né? Seja a validação ou a invalidação, irá influenciar fortemente a nossa própria regulação emocional. É por isso que na maioria dos transtornos de personalidade, nós teremos ali no desenvolvimento daquele transtorno um ambiente invalidante. Então, aqui a validação ou a invalidação influencia diretamente como eu reajo à minha emoção, como eu regulo a minha emoção, como eu enfrento ela, inclusive como eu interpreto o funcionamento dela. A validação ideal ajuda a dar sentido e legitimidade às emoções, promovendo vínculo terapêutico e segurança. Aí aqui eu vou reforçar uma das coisas que eu já disse.
o processo terapêutico, o terapeuta do paciente, ele pode ser um grande regulador, porque na sessão ele será validado. Então, é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com a relação terapêutica, com o nosso posicionamento frente às emoções do paciente. Foi por isso que eu fiz aquelas perguntas no início do nosso encontro. Para quem não sabe, os meus supervisionandos individuais e de grupo, eles têm acesso a uma reunião temática todo mês. Então, a gente se reúne, aqueles que podem participar, e a gente escolhe uma temática para fazer uma reunião de estudos de 2 horas. Então, eu envio alguns materiais e eles estudam, né? Aqueles que podem estudar com antecedência, estudam, e aí a gente se reúne, né, uma vez ao mês, que é no sábado, das 10 ao meio-dia, e aí a gente faz toda uma discussão, tanto teórica quanto prática daquela temática. Esse próximo mês agora, no dia 12 de julho, nós iremos estudar um pouco sobre pacientes desesperançosos e ideação suicida. Esse é um bônus para os supervisionandos. Para aqueles que não são supervisionandos, podem se inscrever. É uma pequena taxazinha e aí vocês podem entrar e participar. Por que eu já estou divulgando isso aqui? Esse próximo mês, em julho, será sobre ideação suicida e pacientes desesperançosos. Porém, no próximo mês, em agosto, falaremos sobre relação terapêutica. A relação terapêutica ela é essencial para a validação emocional dos nossos pacientes. E aquele terapeuta que não sabe se comportar frente a uma emoção, principalmente uma emoção um pouco mais exagerada dentro de sessão, ele vai invalidar o seu paciente. E aí o processo terapêutico ele perde o sentido. É por isso que muitas vezes o paciente ele vai embora, porque ele já é invalidado ao longo de sua vida por várias pessoas. E no consultório é o lugar de segurança que ele deveria encontrar. Então, nós precisamos aprender a lidar tanto com o vínculo quanto com o esquema emocional de cada paciente que nós temos em consultório. Então, é por isso que eu sempre falo que nós precisamos conhecer os nossos limites. Se eu tenho pacientes com determinados tipos de demanda que eu não dou conta de lidar, às vezes a melhor estratégia é o encaminhamento, para que eu não precise confrontar um esquema emocional de maneira disfuncional em sessão, porque o meu esquema emocional não está dando conta de lidar com o esquema do meu paciente. Validação. Já que esse assunto ele é tão importante, eu trouxe aqui para nós alguns elementos da validação e alguns elementos da invalidação. Então, a gente já vai olhar um pouco para essa questão da relação terapêutica também. Então, a validação, ela é quando a emoção da pessoa ela é reconhecida. O outro compreende e aceita como legítima. Então, você, terapeuta, precisa fazer esse papel para que o seu paciente também aprenda a validar as suas próprias emoções. Às vezes, nós queremos, né, que o paciente, ele valide, ele aceite, ele tolere a emoção. Só que em sessão, ele não tem esse recurso. Eu estou sempre confrontando, eu estou sempre tentando reestruturar. E aí, meu paciente, ele não dá conta de fazer essa validação sozinho. Então, aqui, eu trouxe, né, esse pequeno exemplo. Faz sentido você se sentir assim. Eu entendo o que você está sentindo nesse momento. Às vezes, uma autorrevelação. Eu já vivi uma emoção tão intensa quanto essa. Essa emoção, ela existe e as pessoas se sentem dessa forma em determinados momentos da sua vida. Isso é uma validação. Gente, toda emoção é real, toda emoção existe. Já que o paciente está sentindo aquilo. Então, a validação, ela normaliza a emoção. Ela reduz a vergonha, ela fortalece esse vínculo terapêutico e ela ajuda na regulação emocional. Às vezes, o paciente se sente um bicho de 7 cabeças, porque ele está sentindo aquilo de maneira desregulada. E aí, na sessão, eu sou o espelho da regulação emocional. Então, eu faço esse direcionamento de normalização. Pode ser feita por meio de escuta ativa. A escuta ativa também é uma estratégia terapêutica. Através da empatia, através do acolhimento e da conexão com os valores pessoais. Eu já ouvi de psicólogos que... Lau, eu tenho um déficit na minha empatia, eu tenho muita dificuldade em sentir empatia pelos meus pacientes.
Empatia é treinamento. Gente, a psicologia, ela é ciência. Eu sei que ao longo da nossa vida, nós ouvimos, né, muitas vezes dos nossos amigos, dos membros da nossa família, de que para ser psicólogo tem que ter um jeitinho. E na realidade não tem que ter jeitinho nenhum, o que precisa ter é técnica. O que nós precisamos ter é fundamento científico. Não é jeitinho. Jeitinho é o seu jeitinho sendo treinado diante da técnica, diante da postura, diante da ética. Então, eu lembro que quando eu era mais novinha, não faz muito tempo não, porque eu sou novinha ainda, mas eu lembro que quando eu contei para um grupo de amigas, esse grupo de amigas não são minhas amigas mais, tá? Que fique claro aqui para vocês não chutarem quem é lá no Instagram, mas eu contei para umas meninas que eu andava na época, eu ainda fazia faculdade de Direito na época. E eu queria muito trancar o meu curso, eu já estava muito infeliz com o curso de Direito, e eu contei nessa roda de amigas que eu faria psicologia. Eu ia trancar o meu curso e que no ano seguinte eu iria iniciar o meu curso de psicologia. E eu lembro até hoje, tá? Lá, eu trato isso em terapia. Gente, é só uma lembrança, tá? Não tem trauma nenhum aqui. Mas eu lembro até hoje do som da risada delas. Porque eu sempre fui grosseirona, sempre fui diretona, sempre fui mais fechadona. E eu nunca tive o perfil psicóloga, né? Que é vendido por aí. Mansa, bonitinha, que fala baixinho, que é toda carinha. Eu nunca tive isso, nunca fui. E aí eu lembro da risada dessas meninas, dessas amigas na época, e uma delas teve a coragem e a audácia de falar, imagina, né, que você será psicóloga, você nem tem jeito para isso. E aí eu lembro de aquilo ativar em mim várias crenças. De, será? Né? Será que eu não tenho jeito mesmo? E depois, na psicologia, pela graça de Deus, eu descobri que não precisava de jeito, precisava era saber fazer. Então, a empatia, o vínculo terapêutico, a escuta ativa, o formato de acolhimento, tudo isso passa pela técnica. Passa pela estratégia e pela parte científica do que é se comportar de forma empática. Você não precisa sentir o seu paciente está sentindo, até porque só ele está sentindo o que ele está sentindo. Então, uma grande de uma mentira acreditar que nós iremos ter os sentimentos dos nossos pacientes. Nós não iremos, assim como eles também não irão sentir o que eu estou sentindo. Eu preciso saber ser empática, demonstrar empatia. Trouxe aqui um pequeno trechinho, né, de um exemplo clínico. Você está triste porque essa relação ela era importante para você. Ó, validação. Isso mostra o quanto você valoriza os seus vínculos. Então faz sentido você se sentir assim. Faz sentido você estar se sentindo extremamente magoada. Faz sentido você estar vivendo nesse momento essa dor. Meninas, tem algum exemplo, meninos também, tem algum exemplo aí de validação que vocês fizeram essa semana na clínica? Eu tô gritando muito? Não, né? Algum exemplo? Digitem aqui para nós, que às vezes digitado fica mais fácil, né? A Graça aqui, esfrega agora na cara dela. Que maldade. Algum exemplo digitado aqui para nós? Enquanto vocês digitam, já vou passando aqui para a invalidação. Invalidação é o contrário de validação, né? Acho que é um pouco óbvio, mas vamos lá. É quando a emoção da pessoa ela é desqualificada. Então, é quando eu julgo a emoção do meu paciente, ou quando eu até mesmo ignoro. Daí a importância do autoconhecimento. Eu sei que existem psis que ignoram a emoção do paciente ou até mesmo um pensamento difícil por dificuldade de lidar com aquilo em sessão. Daí a importância da terapia estar em dia. Ou de ter ali os elementos técnicos para saber lidar.
Por que que a maioria das pessoas que trabalham, né, com saúde mental tem dificuldade de lidar com a desesperança e a ideação suicida? Porque não sabem lidar. E ao ignorar uma emoção de um paciente, eu estou invalidando. E ao invalidar, eu coloco o meu paciente em risco. O meu paciente está desesperançoso. Então, transmite a mensagem de que sentir o que sente é errado. Como, por exemplo, pensamentos de ideação suicida. Eu preciso saber fazer o manejo clínico disso. Ou meu paciente vai acreditar que pensar dessa forma é errado. E, gente, pensar não é errado. Por isso que a gente faz o processo de reestruturação, de resgate, de esperança, de novos pensamentos. Pensar, sentir não é errado, não é exagerado e não é inaceitável. Até porque se fosse inaceitável, né, eu não sei o que seríamos de nós. Né? Porque os nossos pensamentos, as nossas emoções, elas existem. A invalidação irá gerar culpa, vergonha, isolamento. Quantos pacientes aqui já faltaram da sessão, ou seja, se isolaram para não precisar lidar com uma emoção? Com medo de ser invalidado. A invalidação irá gerar desregulação. O paciente vai se desregular ainda mais. Pode acontecer até de forma mais sutil, como, por exemplo, corrigindo, minimizando, racionalizando demais. Isso também é um padrão disfuncional, desadaptativo de terapeutas. Ao tentar racionalizar demais determinada emoção, meu paciente se sente invalidado. Ou interromper ou ridicularizar uma emoção. Esse ridicularizar é um pouco mais difícil, bom, eu espero, né, que seja um pouco mais difícil, porém, essa interrupção, a racionalização já são comportamentos mais comuns em psicólogos que não estão tão bem preparados. Exemplo. Mas você nem deveria estar sentindo raiva disso ainda. Nossa, mas já faz tanto tempo que isso aconteceu. Ah, mas você nem gostava tanto dele assim. Ah, o término. Lembra que a moça do slide anterior sofreu um término? Você nem gostava dele tanto assim. Ah, mas você já sabia que esse relacionamento estava no fim. Isso já era esperado. Gente, mesmo que já fosse esperado, ou mesmo que a paciente nem gostava tanto assim do namorado dela, ela narrou isso para você em sessão, ela ainda está sentindo o que está sentindo após aquela perda. Então, na terapia do esquema emocional, validar não é concordar com tudo que o meu paciente está trazendo. Longe disso. Nem na terapia do esquema emocional, né, nessa estratégia, e nem em outra abordagem. O nosso papel não é passar a mão na cabeça do paciente, não é concordar com tudo, mas é reconhecer o significado, a função, o valor que aquela emoção tem naquele contexto que o meu paciente está vivendo. Dúvidas? Como é que vocês estão aí? Comentários? Aqui eu fiz um quadro, vocês irão receber, né, nesses slides após, na hora que eu disponibilizar a gravação. Lembrando que se você está assistindo o nosso encontro pelo YouTube, você não tem acesso aos slides. Os slides são exclusivos de quem está dentro do grupo lá do nosso Clube do Livro, que é o grupo do WhatsApp. É quem, de fato, está recebendo os links do ao vivo. E é por isso que é tão importante vocês permanecerem no grupo. Mesmo que vocês não irão assistir todos os encontros ao vivo, assistam a gravação, porém estejam presentes dentro do grupo para receberem os slides. Aqui eu fiz uma tabela de comparação para ficar mais fácil vocês estudarem. Então, de um lado eu coloquei alguns elementos da valorização da emoção, que é essa validação, e do outro da invalidação. Ah, não vou ler aqui para vocês não, depois vocês não deem uma olhadinha. Aqui, né, porque o bom TCC, ele gosta de desenhar, para ficar tudo muito claro, tanto para os seus pacientes, quanto, né, para os nossos treinamentos.
Eu fiz aqui essa imagem, peguei essa imagem para tentar representar para vocês como que, de fato, esses esquemas emocionais funcionam. Eu escrevi para ficar mais fácil, para que vocês tenham acesso a isso depois também. Essa imagem vocês podem utilizar para várias coisas. Aqueles que forem mais interessados e quiserem a imagem original, me dá um grito lá no meu Instagram, tá? Que eu encaminho a imagem original para vocês lá. Agora, vamos lá. Depois eu posso tentar pensar aqui com vocês onde que dá para utilizar essa imagem em psicoeducações também. Eu utilizava essa imagem, era outra menos bonita, até eu cheguei a mostrá-la para alguém esses dias, para exemplificar como que a nossa vida, no geral, funciona diante das pessoas. Então, vamos lá. Imaginem um palco de teatro. Essa vida, né, esse palco de teatro será a representação da vida emocional do nosso paciente. Então, o palco ali é toda a vida emocional dele. Onde as emoções, elas são os atores. Então, cada emoção é um pequeno personagem. Mas acima do palco, há as luzes, com os filtros coloridos, vermelhos, azuis, verde, amarelo, que vão mudar a forma como o público vê cada cena. Então, esses filtros, eles são os nossos esquemas emocionais. Então, tem lá os personagens, que são as emoções, e os filtros estão batendo diretamente nesses personagens. Esses filtros são aí os nossos esquemas emocionais. Então, eles não vão criar a emoção, mas eles interferem, né? Como que ela é percebida, como que ela é julgada, como que ela é expressada pelas pessoas, né? Pelos pacientes. Uma emoção como a tristeza, ela pode ser vista como natural, com um determinado filtro. Porém, ela pode ser vista como vergonhosa, se utilizado um outro filtro. Então, ali, só para exemplificar, ficou, né? Os atores são as nossas emoções, os filtros de luz é as crenças, as estratégias que nós temos sobre as nossas emoções, o público, que é o próprio paciente, como ele vê, como que ele acredita que esses outros, né, enxergam a sua volta. E o palco é a vida emocional do dia a dia. Outra forma que eu uso essa imagem, para mim, assim, a minha preferida, eu falo para o paciente que o palco é a vida dele. É como ele vai vivendo. As únicas pessoas que têm acesso a esse palco são as pessoas ao redor dele. É a mãe, o pai, o namorado, a irmã, a amiga, as pessoas do Instagram, que serão ali o público, que está sentado na frente desse palco. E ele é o personagem principal. Então, ele constrói dentro desse palco aquilo que ele quer construir. Ele passa a imagem que ele quer tentar passar. Agora, quem tem acesso, de fato, ao que está atrás das cortinas, aos seus bastidores, suas emoções, as suas experiências, suas lembranças, suas memórias, suas crenças, seus pensamentos, suas interpretações, seus valores, é somente ele. Então, ele dá o show da vida dele ali em cima daquele palco. As pessoas que estão do lado de fora assistem, mas elas só têm acesso ao que ele constrói em cima do palco. Agora, aos motivos que ele está se comportando daquela forma, os valores que ele está defendendo, a única pessoa que tem acesso é quem tem acesso aos bastidores. E quem tem acesso aos bastidores somos só nós. E aí, alguns pacientes com essa psicoeducação perguntam, mas você também tem acesso aos bastidores? E eu falo para eles que não. Eu tenho acesso ainda ao palco da vida deles, que é o que eles me contam. E o que eles me contam ainda está em cima do palco. Porque a mentalidade dele está atrás das cortinas ainda. Ah, mas o meu marido, ele fica comigo 24 horas por dia, ele conhece. Não, ainda ele só vê o que está no palco. A nossa mentalidade está atrás dessas cortinas. Isso aqui, gente, ajuda para psicoeducar sobre o funcionamento de valores, de emoções, sobre a questão do julgamento do outro. Ah, mas a Fran me julga. Sim, a Fran, ela pode, inclusive, te julgar porque ela está sentada na plateia. E ela só vê o que você está mostrando. Mas ela não vê o motivo que você está fazendo aquilo. Ela não reconhece o que você está defendendo. Então, é um desenho, gente, que ajuda muito em várias psicoeducações. Aqui eu trouxe alguns exemplos de esquemas negativos, esquemas emocionais, tá? Eu estou reforçando o termo esquema emocional para a gente diferenciar da terapia dos esquemas.
Então, aqui alguns exemplos negativos, desadaptativos. Sentir tristeza é sinal de fraqueza. E muito paciente homem que traz esse esquema para a sessão. Se eu sentir raiva, vou perder o controle. Aqui, pessoas que tentam suprimir a sua raiva, ou até mesmo uma sensação mais desadaptativa de qualquer emoção, como a ansiedade, por exemplo. Quem tem transtorno do pânico tem muito medo de perder o controle. Minhas emoções são vergonhosas. Eu não posso compartilhá-las. Lau, mas isso aqui me lembra muito crenças intermediárias e crenças centrais. Sim, até teve uma das meninas aqui que falou mais cedo. Tá aqui, ó, em cima. Cadê? A Poliana falou, acredito que esteja relacionada às crenças centrais do paciente. Está sobre as emoções. Só que quando nós falamos de esquemas emocionais, o que nós estamos querendo dizer é na ativação do funcionamento daquela emoção. Então, todas as vezes que esse paciente acreditar que está se sentindo triste, ou que ele vai se sentir triste, esse esquema, ele é ativo. Ou a raiva, esse esquema, ele é ativo. Sou diferente, ninguém mais sente o que eu sinto. Ó, mais um esquema emocional desadaptativo. Porque esse paciente tentará esconder as suas emoções, suprimir as suas emoções, jogar para debaixo do tapete essas emoções. Então, esses esquemas vão gerar medo, vergonha, evitação, isolamento e vão aumentar a desregulação emocional do paciente. É por isso que nós precisamos ficar atento ao que ele crê sobre as emoções dele. Né? Para ficar usando, para a gente utilizar um pouco dos termos da TCC. Aqui eu coloquei alguns esquemas adaptativos. É normal sentir raiva. Eu posso conversar sobre isso. Eu posso sentir raiva, já que é normal. Tristeza é parte da vida. E toda tristeza passa. Hoje, uma das minhas pacientes ativou isso em sessão. Sobre desesperança. Sentir desesperança faz parte do meu tratamento, do meu diagnóstico. Portanto, eu sei que vai passar porque eu já vivi isso outras vezes. Outras pessoas também sentem isso. É normal sentir o que eu estou sentindo. Então, aqui, nesses esquemas, isso aqui é trabalhado, é desenvolvido, é fortalecido em terapia. São esses esquemas que irão ajudar o nosso paciente a aceitar melhor as suas emoções. E quem aceita melhor, lida melhor. A nomear, a expressar e a regular melhor as suas emoções. Aqui, gente, esses termos de aceitação, de nomeação e de expressão é fundamental para nós que estamos lendo esse livro. É fundamental para quem está trabalhando com emoções em consultório. Bom, todos nós estamos, vou exemplificar. Para nós que estamos, às vezes, numa fase do tratamento que o modelo é mais no formato de regulação emocional. O foco é na regulação emocional. Eu tenho pacientes que eu estou muito mais concentrada em regulação emocional, enquanto eu tenho outros que eu estou concentrada na ativação da disposição e energia do paciente, outros eu estou concentrada na mudança comportamental, outros eu estou concentrada em ensiná-los resolução de problemas. Então, cada paciente aí tem a sua época e o seu momento. Lembrem-se. Pode falar. Quem Desculpa. Eu, Ju. Aceitar, nomear, expressar, regular, essa é a flexibilidade psicológica que o livro se refere, né? Perfeito, exatamente. Meninos e meninas, a terapia cognitivo-comportamental, ela acontece por fases. Lembrem-se sempre disso. É por isso que um dos princípios da TCC é trabalhar com prioridade, trabalhar com foco terapêutico. E aí, quando eu falo dessas fases do paciente, eu estou mais concentrada em regulação emocional, estou mais concentrada em solução de problemas. Eu estou falando do foco terapêutico, da prioridade terapêutica. A gente não trabalha tudo de uma vez. Por mais que, claro, ao regular uma emoção, eu também estou reestruturando um pensamento, ao reestruturar um pensamento, eu estou fazendo, às vezes, uma ativação comportamental indireta com o meu paciente. Porém, a TCC,
ela tem os seus blocos de funcionamento. É o que nós vamos chamar de plano de tratamento. Visão a longo prazo do plano de tratamento do paciente, que é o caminho terapêutico. Só estou reforçando isso porque eu acho importante. Dúvidas? Eu trouxe aqui, né, só para lembrarem aí vocês, que tem essa figura lá no nosso livro. Aqui para mim ficou ruim o slide. Tem o modelo lá do funcionamento, né, desses esquemas emocionais. E aí ele mostra para nós que existem 2 caminhos possíveis. Um caminho, que é o caminho da normalização, vai fazer com que o paciente aceite isso melhor, expresse melhor e aprenda a lidar melhor com as suas emoções. E nós temos um outro caminho, isso aqui vai acontecer muito com os pacientes que ainda estão muito desregulados, que estão na fase inicial do tratamento, que ainda não aprenderam algumas coisas, que é aquele caminho mais problemático, que vai levar esse paciente à esquiva, à ruminação, à culpa e aquelas estratégias que nós conhecemos, né? O abuso de álcool e substâncias, a compulsão por compras, sexo ou drogas, a dissociação. Então, aqui, a mesma emoção, ela pode levar a caminhos diferentes. Então, ali, né, o livro traz para nós todo esse desenho de como uma coisa vai gerando a outra. Alguém ficou com dúvida no funcionamento desse quadro? Não? Olha lá, as emoções, raiva, ansiedade, emoções de libidos, né, emoções sexuais e tristeza. Aí aqui nós temos o paciente que vai dar atenção à sua emoção. Então, ele observou, sentiu, viu o que estava sentindo, desce para o nomear a emoção. Ao nomear essa emoção, esse paciente ele pode ir para o lado das interpretações negativas, os esquemas desadaptativos, culpa, falta de consenso com os outros, uma visão mais simplista, incompreensibilidade, ele não aceita a sua emoção e uma racionalização muito excessiva. E aí a gente desce ou para. A emoção é problemática, desce de novo. Ou uma esquiva emocional, desce de novo. Ou nós temos lá aquele paciente que vai dar nome à sua emoção, vai perceber que essa emoção é normal, ele vai aceitar, vai expressar, ele vai usá-la muitas vezes, e ele vai aprender diante disso. E a gente encerra o esquema emocional adaptativo ali. Ele viveu bem essa emoção. Ele não foi para todas as outras vertentes problemáticas que ele poderia ter ido. Eu falo aqui em consultório, tanto para os supervisionandos quanto para os pacientes, que nós temos um grande problema ao vivenciar um modelo cognitivo disfuncional com consciência. O que é isso? Sem consciência também, tá? Mas com consciência é ainda mais problemático, porque é aquele negócio, né? A gente sabe e está fazendo de forma mais equivocada e de forma problemática. Mas vamos lá, por que eu acho que eu vejo que é um grande problema o viver um modelo cognitivo disfuncional e desadaptativo, seja da emoção ou qualquer outro que seja, né? Aqui estamos olhando pelo viés da ATCC. Quando nós vivenciamos um modelo disfuncional, desadaptativo e problemático com consciência, eu assino embaixo daquele modelo. Eu digo para ele, eu digo para o meu cérebro que ok funcionar assim. E aí eu vou brincar, né, com os supervisionandos e com os pacientes, que o problema não está no problema material da vida em si. Ah, Lona, mas aí eu briguei com meu namorado. Ah, mas aí meu namorado largou de mim. Ou, mas aí meu chefe, eu dei uma má resposta no meu chefe agora vai me dar uma advertência. Esse problema é o de menos. Esse problema é o de menos, porque o problema é externo, o problema da vida, ele tem resolução. O nosso modelo cognitivo, a cada moeda que eu coloco nele, ele fica mais forte. E aí ele dificulta o processo terapêutico. Quanto mais evidências o meu cérebro tem de que aquele jeito de funcionar é o certo, mais difícil fica a reestruturação e a mudança. A gente olha aí para o exemplo da academia. Você está indo lá na academia 3 meses, bonitinha, sem falhar. É mais fácil o retorno na segunda, não é?
Seu cérebro recebeu informações de que aquilo é necessário e que aquilo não é opcional, é a regra. O nosso cérebro faz isso com o modelo cognitivo também. Então, quanto mais você, o seu paciente, utiliza o modelo problemático aqui desse esquema emocional, com consciência, mais eu assino embaixo. Mais intolerável fica aquela emoção, mais difícil fica a reestruturação, mais complexa fica todo o meu trabalho terapêutico. Ah, então, o viver os nossos modelos aí de maneira desadaptativa não é problemático só pela vida em si. É problemático porque o meu cérebro ele é treinável. E quanto mais eu treino, mais treinado ele fica. O problema é que nós treinamos ele da maneira mais errada possível. E aqui eu trouxe, né, segundo o que o livro tem para nós, os princípios fundamentais dessa terapia, da teoria que seja dos esquemas emocionais. Emoções dolorosas são universais. Então, não tem ninguém que gosta de sentir raiva, não tem ninguém que gosta de sentir tristeza. Então, aqui um dos princípios já é entender que as emoções doem. Determinadas emoções doem. Aqui e no mundo todo. Esquemas disfuncionais irão intensificar a emoção. Geralmente, nós sentimos a tristeza de forma muito mais intensa do que a alegria. Concordem? Concordam? Até porque nós temos, lembra que a gente tem aquele sistema no nosso cérebro de atenção seletiva, né? Então, se eu sou uma paciente depressiva, as emoções ali da tristeza, da raiva, da culpa e da vergonha, elas serão muito mais intensificadas para mim, que tenho um diagnóstico. E os nossos esquemas disfuncionais, elas também irão intensificar a nossa emoção por conta daquele modelo desadaptativo anterior. Lembra que eu acabei de falar do reforço? Vai ficando mais forte, vai ficando mais intenso. Crenças negativas sobre as emoções, como eu não posso sentir isso, ou determinada emoção ela é ruim, geram sofrimento. E aí eu sofro duas vezes, né? Eu sofro pela emoção e pelo não querer viver a emoção. Expressar e validar emoções é essencial para a regulação emocional. Aí aqui agora vai aquela pequena correção a vocês. Expressar e validar as emoções é essencial para a regulação emocional. Mas expressar e validar não significa contar para todo mundo como é que você está se sentindo. As pessoas deturparam aqui esses termos, tá? Expressar é viver a minha emoção, ao invés de tamponá-las. Jogar para debaixo do tapete. Eu estou triste, eu choro. Eu estou cansada, eu descanso. Validar é aceitar, é nomear, é normalizar. Mas não necessariamente eu vou sair chamando o povo na rua, cutucando eles. Oh, você viu como é que eu estou me sentindo aqui? Agora eu preciso aprender a expressar minhas emoções. A psicóloga Fran me falou lá que eu preciso aprender a expressar as minhas emoções. E aí eu saio contando para todo mundo. Gente, isso é desregulação emocional. Eu expresso as minhas emoções, o paciente expressa as suas emoções para aqueles que são importantes dentro do ciclo da minha emoção. Expressar a minha emoção lá para a moça do supermercado não tem função. Expressar ao meu namorado, ou ao meu filho, ou ao meu chefe, não sei em qual circunstância, pode ser uma regulação emocional. Aí cabe ao terapeuta avaliar isso com o paciente através da técnica de solução de problemas. Entender com o paciente onde cabe essa expressão. Imagina, gente, a Fran todo dia triste, chegando lá no chefe dela e contando para ela. Nossa, Zé, nossa, eu tô tão triste hoje, vim triste pro trabalho. O seu Zé vai mandar ela embora, tá? Agora, se ela contar isso para o marido dela, ou se ela contar isso para a mãe dela no formato de desabafo e com uma função, a gente está falando de um outro tipo de expressão. Eu tenho reforçado isso com as meninas da supervisão por conta dessa busca dos pacientes. Ah, precisa impor limites. Impor limites em quem? Na moça do supermercado ou no namorado? Numa amiga que você vê uma vez por ano ou no filho que mora dentro de casa com você? Porque tem diferenças, tá? Então, impor limites
treinar habilidades sociais, treinar o dizer não, treinar a expressão das emoções. Tudo isso tem um contexto, um porquê e uma motivação. A gente busca benefícios. Fazer por fazer não faz o mínimo sentido. Dúvidas sobre isso? Assunto confuso às vezes, muitas vezes. Quais são os objetivos dessa linha de pensamento, dessa teoria dos esquemas emocionais? Identificar e nomear as emoções. Gente, isso aqui é passo fundamental da terapia cognitiva. Normalizar e conectar as emoções a valores pessoais. Falei disso no nosso primeiro encontro, lá no nosso encontro introdutório. Cada emoção tem uma função na vida da pessoa. E essa função, na maioria das vezes, está conectada com os valores pessoais daquele sujeito. A raiva, muitas vezes, tem a ver com justiça ou com inveja. A raiva, muitas vezes, está diante de uma frustração, de um valor corrompido. Eu já fiz essa autorrevelação em outros encontros. Farei aqui de novo para ficar claro. Eu tenho em mim um valor pessoal muito, muito forte e que eu defendo a unhas e dentes, que é o valor da autoeficácia / produtividade. Eu gosto de ser produtiva, eu valorizo pessoas produtivas, eu valorizo pessoas de alta eficácia, que sabem resolver problemas, que correm atrás de coisas, que resolvem coisas. Eu ando numa fase meio chué, mas eu sou a pessoa que faz muita coisa, que está sempre ativa, que está sempre resolvendo um monte de coisa, que está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Bom, esse rolê daqui do nosso do livro é um exemplo disso, né? Estava abarrotada de projeto, de coisa nova. Vou fazer um negócio aqui, mais um negócio. Eu sou essa pessoa. Eu defendo muito isso na minha vida e na vida dos outros. Tanto que, para quem é supervisionando o meu, sabe disso. Quando eu pego no pé da produtividade, da ação, da resolução. Daí, quando eu percebo que as minhas emoções desadaptativas estão mais ativas, quando a autoeficácia está mais baixa. Quando é que eu me sinto mais frustrada e com menos autoestima? Quando a autoeficácia está baixa. Quando eu tenho problemas para resolver e eu não estou resolvendo, um valor pessoal meu foi corrompido. E aí, através dessa corrupção, desse valor, daquilo que eu acredito, eu tenho, geralmente, emoções negativas. Emoções mais ruins de serem sentidas, mais desconfortáveis. Então, as nossas emoções, elas têm funções, inclusive, nesses valores pessoais. E nós precisamos aprender a reconhecer isso. Por quê? Para conseguir trabalhar com o paciente esse significado. Imagina só, se eu chego na minha terapeuta e começo a contar ali, tô meio triste, tô meio esquisita, e tô contando para ela. E aí ela não conhece o fundamento das minhas emoções e o quanto isso está conectado com a minha produtividade, com o valor da minha autoeficácia, com o meu nível, com a minha busca por resultados. E aí ela tenta fazer uma reestruturação cognitiva ou até mesmo uma linha de raciocínio fazendo com que eu aceite a minha emoção sem conectar ela com isso. Provavelmente eu não voltarei nunca mais e ainda sairei revirando os olhos para ela. Aqui, quem me conhece deve estar falando, eu vejo ela fazendo isso, revirando os olhos. Por quê? Porque nem toda emoção será aceita de forma só pelo aceite. Eu vou aceitar ela no sentido de normalização, mas eu não vou aceitar ela só na vivência. Eu vou conectar ela com os meus valores para tentar, inclusive, ativar essa paciente para que ela modifique essa emoção, regule essa emoção e busque a vivência de uma emoção nova. A Geice falou que isso é muito interessante. Eu dou o exemplo, gente, da questão estética. Sempre dou esse exemplo também. Às vezes o paciente ele busca autoestima, né? E aí o terapeuta, o psicólogo, ele vai direto na estética da pessoa. E claro, algumas pessoas valorizam muito isso. Só que eu só farei ativações comportamentais voltadas para a estética da paciente se de fato aquilo for importante para ela e se aquilo estiver fundamentado.
É claro, o paciente está vindo sem tomar banho, não está lavando cabelo, né? Nós vamos ativar comportamentalmente, só que mostrando de forma para o paciente ali que isso ainda conecte ele aos seus valores pessoais. Está fazendo sentido? A emoção, ela tem conexão com os nossos valores. Outro objetivo é explorar crenças e estratégias desadaptativas, disfuncionais. Porque se eu não conhecer essas funções disfuncionais do meu paciente, eu também não vou conseguir traçar um caminho de intervenções. Então, a gente não começou a falar de intervenções ainda. Não, ainda não. Ainda não. Outro objetivo que nós temos é o desenvolvimento de novas formas de pensar, reestruturação cognitiva e agir diante das emoções, ativações e treinamentos comportamentais. Percebe que a TCC ela está conectada o tempo todo, né? Tudo entrelaçado. Nada se desconecta. Mesmo eu lá naquela fase só de regulação emocional com o paciente, focada com prioridade na regulação emocional. Os esquemas emocionais, eles vão explicar o porquê que algumas pessoas aceitam emoções difíceis com mais flexibilidade, enquanto as outras, elas vão se sentir envergonhadas, confusas e desamparadas, ou até mesmo a fuga de algumas emoções. O que explica isso? O funcionamento. Gente, imaginem que o esquema emocional é como se fosse um guarda-chuva. E aí, na hora que a emoção ativa, eu ativo ele também. E aí vem todos aqueles elementos juntos. Então, por isso que a Ju sente de uma forma e a Fran sente de outra. Eles estão por trás de estratégias como ruminação, esquiva, abuso dual, compulsão, aqui a gente já falou um pouco, né? Ou a expressão saudável das emoções. Aqui só uma curiosidade, né, que foi citada no livro, pesquisas mostram que as 14 dimensões da escala dos esquemas, que é o primeiro formulário que tem no apêndice ali desse capítulo 2, elas se correlacionam com depressão, ansiedade, problemas conjugais e abuso de substâncias. O que esse suporte empírico, né? O que esses dados empíricos quer dizer para nós? Que o funcionamento desses esquemas emocionais estão diretamente conectados com os diagnósticos. Tanto que se vocês digitarem lá no Google, né, ciclo emocional da depressão, esquema emocional da ansiedade, vocês vão perceber que existe um padrão entre os pacientes, porque os esquemas emocionais, eles são parecidos. Então, aqui, né, ele vai mostrar que está associado às psicopatologias. Então, pessoas que têm problemas conjugais têm mais ou menos o mesmo esquema emocional, a ativação daquele esquema emocional. Pessoas com abuso de substâncias têm mais ou menos o mesmo padrão ali de esquema emocional. Um exemplo clássico é se você pegar filmes de pessoas com dependência química. Vocês vão notar que o padrão emocional ali, emocional, cognitivo e comportamental é muito parecido. Não só pelos sintomas da dependência, como pelo funcionamento do indivíduo. E é por isso que a TCC, ela é uma das abordagens com mais níveis de evidências científicas, porque você estuda um padrão de funcionamento do indivíduo. Lembra que Beck começou exatamente assim. Ele viu um padrão na depressão, aí ele viu um padrão na ansiedade, e aí ele pensou, se tem um padrão aqui, tem outros. E aí foram vindo aí os tentáculos da TCC. Relações com flexibilidade psicológica e de mindfulness, né? A atenção plena. Estudos vão indicar que pessoas com maior atenção plena, aí substituem aí também esse termo por consciência. Com maior consciência e com maior flexibilidade emocional, irão ter esquemas mais adaptativos. E aqui eu já respondo aquela perguntinha que sempre aparece nas supervisões individuais. O que fazer com o meu paciente com inflexibilidade? Nós precisaremos dar mais consciência para ele. Que esse é o papel da terapia. Então, pacientes mais inflexíveis são pacientes mais difíceis. São pacientes um pouco mais desafiadores.
Gente, aqui só aí só uma piada interna entre nós aqui mais íntimos. Eu fico um pouquinho ansiosa no sentido ruim da coisa, tá? Quando o psique acabou de formar, ou acabou de entrar na TCC, e aí ele pega seus primeiros pacientes, e aí ele dá sorte. E aí é bonitinho, porque eles chegam todos empolgados na sessão, na supervisão, falam, Lau, meu paciente super legal, e ele flexibiliza, e ele faz a tarefa. Eu fico assim, ai, não, já podia ter pegado um paciente difícil logo de cara. Porque o que acontece? Na hora que o paciente difícil vem, a inflexibilidade é jogada para o terapeuta. Fala, não quero ser psicólogo nunca mais, sabe? Porque aí sabe aquele famoso, né? Eu acho que tem o Caio tá aí, Sócrates também, quem vai entender mais disso é homem. Sabe quando você aprende a dirigir num Fusca? E aí o pai vem e fala assim: depois você aprender a dirigir nesse carro, você dirige em qualquer um. É mais ou menos isso. Então, quando o formado pega ali os novos pacientes, os primeiros, eu já fico assim, que venha casos desafiadores. Que venha, porque depois que aprender a tratar, aí vem qualquer um. O problema é quando começa a dar sorte. Eu peguei uma supervisionandazinha nova, não sei se ela tá aí, ela me contando os casos, eu assim, ai meu Deus, tudo paciente bonzinho, facinho de trabalhar, todo mundo já meio terapeutizado, complicado. Então, os nossos pacientes com maior inflexibilidade serão pacientes mais desafiadores. Lá, o que faz com pacientes desafiadores? Se desafiem. É o básico. Sejam criativos, trabalham com mais paciência, desenvolvam mais estratégias, voltem quantas casas for necessário, quando necessário, faça de novo, aumenta a consciência, aumenta de novo, direciona. Então, estudos indicam que pessoas com maior atenção plena, com maior consciência e flexibilidade têm esquemas mais adaptativos, são fato. Então, a ruminação e baixa aceitação são os principais preditores de desregulação. Então, pessoas que ruminam demais, pessoas que têm baixa aceitação de algumas coisas, baixa tolerância à frustração, tudo que é diminuído, nós temos aí como principais fatores dessas desregulações. Deixa eu ver os comentários aqui. Ó, dar tranque em carro antigo é para os fortes, exatamente. Aí já lá, acabou de tirar a carta, já pega um carro automático, já... vai aprender a dirigir outros carros nunca mais. A distorção cognitiva do nunca mais. Eu comecei atendendo Todd já de cara. Gente, é isso. Eu adoro quando as meninas chegam e falam assim, Lau, eu procurei supervisão porque eu estou trabalhando numa instituição na minha cidade, e aí a instituição de vulnerabilidades, aí só casão. Depois dessa, com certeza, lá ela socorra, lá ela é uma delas. Com certeza absoluta, o treinamento será extremamente intenso. E aí, na hora de ir para a clínica mesmo, que os casos um pouco mais simples aparecem, vai estar treinado, tá? Modelo integrativo de intervenções. Isso aqui eu citei também, né, porque está citado no nosso livro, que a teoria, a terapia dos esquemas emocionais, ela pode incorporar estratégias de várias outras abordagens. Pelo amor de Deus, cuidado com esse várias abordagens. Cuidado com o termo transdiagnóstico. Nós estamos falando de intervenções e abordagens baseadas em evidências. Não é para pegar o que o Zé falou lá da esquina e implementar no processo do paciente. De outras abordagens voltadas às teorias científicas. Eu pego lá o psicólogo integrando os temperamentos humanos no negócio, no processo. E aqui, para quem me conhece, sabe que eu sou fãzona, hein? Eu adoro uma pseudociência. Na minha vida pessoal, porque eu sou adulta e eu tomo as minhas decisões. Agora, na vida do meu paciente, você vai integrar, vai incorporar estratégias de abordagens científicas com maior nível de evidência possível. Eu vou trabalhar com um paciente com transtorno, personalidade borderline. Qual a melhor opção hoje? Cadê o chat aqui? Vocês estão aquecidas aí. DBT? Perfeito.
Terapia comportamental dialética. Vou trabalhar com ideação suicida e desesperança. Qual padrão ouro? Qual a melhor possibilidade transdiagnóstica nós temos? Ó, transdiagnóstico. De incorporação de estratégias para desesperança e ideação suicida. Laila foi em 2 boas, mas nós temos 2 melhores. TCC e DBT. Tá? Se possível, pode sim acrescentar. TCC e DBT, perfeito. Sócrates está quente. Pessoal, por que eu estou citando isso? Porque eu tenho visto essa confusão entre as terapias. Igual eu brinquei, eu sou fã de uma pseudociência voltada para a minha vida, adoro os temperamentos humanos, adoro as camadas da personalidade, adoro os arquétipos da personalidade, adoro para estudar, para bisbilhotar, para usar muitas vezes no marketing. Mas e aí eu vejo quando é falado sobre transdiagnóstico, sobre integração de outras linhas, o pessoal misturando as coisas. Aqui, quando nós falamos disso, nós ainda estamos falando das linhas da TCC. Ainda estamos falando de TCC, ainda estamos falando de DBT, ainda estamos falando de ACT. Nós temos as 3 aí hoje predominantes. Existem casos excepcionais, mas assim, ó, excepcional, que o terapeuta utiliza do raciocínio clínico e traz elementos da terapia do esquema para o processo. E ainda ok, tá? Ainda ok. É uma das com menores níveis de evidência científica? Sim, é. Mas ainda ok. Que nós temos as 3 predominantes aí hoje no mercado. Lá, isso pode mudar. Pode sim, já, inclusive, possibilidades grandes, questões de que a DBT vai chegar no nível tanto quanto a TCC. É por isso que quando vocês perguntam lá, qual outra especialização eu posso fazer? É na DBT, vai que é sucesso. Então, cuidado, tá, com esses termos, porque de repente vocês acham que incorporar qualquer coisa. Lá, mas eu já vi você falando que trabalha às vezes as 5 linguagens do amor em sessão. Gente, isso é estratégia de psicoeducação. Às vezes, quando você traz uma linha filosófica de psicoeducação, mas não é uma estratégia, não é uma técnica que eu tirei da minha cabeça e falei, vou aplicar aqui. Vou trabalhar com os 4 temperamentos humanos se eu já sei que tem uma teoria da personalidade que trabalha isso muito melhor. Quer trabalhar na vida de vocês? Não tem problema nenhum, inclusive eu acho super legal também, tá? Sou colérica, para quem quiser saber aí. Mas é isso. Então, nós temos aí essa incorporação de estratégias das outras linhas terapêuticas. Depois vocês vão dar uma olhada, o livro vai trazer cada uma dessas, tá? Para vocês perceberem como que faz essa integração. E depois, ao longo das intervenções que nós formos estudar com o livro aqui também, vocês vão perceber o quanto isso é incorporado o tempo todo. Aqui, né, até ele cita, né, que tudo é integrado à compreensão dos esquemas emocionais, ou seja, seguindo uma linha de raciocínio, seguindo um modelo de conceitualização. Conceitualização lá da TCC, não. Essa conceitualização que a gente mostrou aqui hoje, ó. Aqui, ó. Essa aqui. A gente está falando de esquemas emocionais, do funcionamento de uma emoção. Isso aqui, para quem não sabe, é também uma conceitualização. Tá? É um diagrama do funcionamento da emoção. Aqui eu trouxe outro. Eu não, né? O livro traz outro, que é a segunda figura lá. Essa figura, ela já vai mostrar para nós um espectro de estratégias. Das desadaptativas às adaptativas. Então, ele faz exatamente ali o movimento, né? Então, a emoção. Esquiva, supressão, distração, preocupação e ruminação, apoio social, ativação comportamental, reestruturação cognitiva, resolução de problemas. Gente, resolução de problemas é também uma estratégia de regulação emocional. Redução da excitação, aceitação e a modificação desses esquemas.
Então, conforme eu vou pondo moedas lá naquelas estratégias adaptativas, maior a chance da modificação dos esquemas. Modificar um esquema é muito trabalhoso. Espera-se que isso aconteça no processo de alta do paciente. O paciente ele vai embora com seus esquemas emocionais mais adaptativos do que desadaptativos. Mas ele chega em consultório todo desregulado. Lau, eu já te vi falar que em algumas situações a supressão, a distração, a esquiva, a preocupação, ela pode ser uma estratégia adaptativa. Gente, tudo depende da forma como o paciente utiliza aquilo. Para que serve a preocupação e a ruminação? Alguém sabe me falar? Para que serve preocupação e ruminação? Liguem as câmeras de vocês aí para eu ver vocês. Fechei aqui o... Deixa eu olhar na carinha de vocês. Ia, tá aí hoje. Isso. E aí, cadê? Para que serve a psicoeducação, oh, perdão, a preocupação e a ruminação? Cadê? Corajosos. Não sei se para que serve, mas é uma forma de lidar com a emoção que a pessoa encontra, né? Qual que é a função? Lembra toda a estratégia? Lembra que a gente falou lá no primeiro encontro? Foi no primeiro? A gente falou um pouco que tudo tem uma função, né? Principalmente comportamentos. As emoções também. Preocupação é um ciclo de pensamentos. Ó, a Geise falou aqui, ó. Débora também. Nos ajuda a agir. Antecipa as ameaças. Gente, preocupação, ó, chama pré-ocupação. Ela tem uma função na nossa vida. E se ela utilizada de forma estratégica, eu passo a ser um bom resolvedor de problemas. Aí quem que vai ensinar isso para o paciente? Vocês? Nós? O paciente está se preocupando demais, vamos fazer uma lista de problemas, essas preocupações está gerando preocupação nele. E nós vamos precisar ir em busca de resolução. Ou nós queremos que o nosso paciente não se sinta preocupado diante de uma dívida de 60 mil que ele adquiriu através dos jogos online. Se preocupa não, aceita que dói menos. Estratégia da emoção da vida que você está citando ali. De regulação, misericórdia, não. Aqui não cabe aceitação do desconforto, cabe aceitação do medo, da vergonha, cabe aceitação, mas eu não vou ensinar o meu paciente a aceitar aquele problema, nós vamos ajudar esse paciente a trabalhar em resolução de problemas. Tem comentários aqui. Lá ela falou, a preocupação, quando adaptativa, ela pode estimular a resolução de problemas, ativação comportamental, mas quando desadaptativa, pode se tornar em ruminação, evitação e pode trazer prejuízo. Perfeito. Perde-se a função. Pessoal, por incrível... Gente, mas eu tô ficando... Só uma auto-revelação para vocês. Eu tô ficando tão boa com o horário. Para quem me conhece há muito tempo aqui, sabe assim, que não tem limite, não. E aí, os últimos encontros de grupo de supervisão, eu acabei em ponto. Os nossos encontros aqui, eu tô tentando ser pontual também. E hoje vai dar certinho o nosso tempo. Acabei de olhar os slides ali. Vamos seguir. Então, aqui, a esquiva, a distração. A distração, em algumas situações, o nosso paciente ele pode utilizar a distração para esperar aquela emoção abaixar para ele fazer o seu processo de regulação. Ele não pode fazer isso 100% das vezes. Tem que ser estratégico. Hoje eu falei um pouco com uma paciente sobre esse... Gente, eu tô falando hoje, mas aqui que fique muito claro que a minha previsão de tempo ela é meio ruim, tá? Aqui eu tenho um pouquinho de TDAH e a minha previsão de tempo, muitas vezes, ela dá um erro. Às vezes eu falo hoje, eu fico assim, tem 2 semanas que isso aconteceu.
Às vezes foi ontem, às vezes foi antes de ontem. Então, vamos lá. A esquiva, eu conversei recentemente com uma paciente minha sobre a questão comportamental. Que ela me perguntou, fugir dessa situação, se esquivar dessa situação, gente, ela utilizou esses termos, tá? Fugir dessa situação, evitar essa situação, não pode ser ruim? Eu não vou estar reforçando a minha falta de habilidade social? E a gente caiu na risada, porque eu achei muito bonitinho ela fazer essa pergunta. E eu fui trabalhar com ela os benefícios daquela esquiva e os prejuízos daquela esquiva, para verificar se havia prejuízos cognitivos. Vocês lembrem-se que lá no comecinho eu falei que o grande problema, na maioria das vezes, é o aval que eu dou para o meu cérebro, né? É o assinar embaixo. No caso dela, a esquiva dela era extremamente estratégica. A evitação comportamental dela era extremamente estratégica. Ela não tinha ganho algum ao enfrentar aquela situação de forma comportamental. Lá, por que isso é estratégico? Porque a gente discutiu isso em sessão. Mas e se ela não tivesse em sessão? Ela faria isso por conta própria. Aí aqui fica já uma estratégia de regulação emocional para vocês utilizarem com os pacientes também. Estratégico é aquilo que é pensado, que tem um motivo. Ah, eu não vou aceitar aquela palestra, dar aquela palestra, não. Ah, eu não quero. Eu preciso aprender, o meu paciente precisa aprender a definir os seus motivos. Eu não vou porque eu estou ansiosa e tenho vergonha do público, ou eu não vou porque eu não quero e para mim financeiramente não compensa. São dois motivos completamente diferentes. Estratégico é aquilo que é pensado, é aquilo que é estruturado, é aquilo que é organizado. Tem uma motivação coerente por trás. Percebe que isso é uma regulação emocional, uma estratégia de regulação emocional. Ah, por que eu educo meu filho desse jeito? A fulana falou que está errado. Ó, desregulou. O que eu faço? Eu olho para dentro e entendo por que de fato eu educo meu filho desse jeito. Quais motivos eu tenho? Qual consciência eu tenho disso? Lembra que a gente utilizou esse termo mais cedo? Aqui, ó. Com maior consciência e atenção. Isso é estratégico. Eu brinco com os meus pacientes e brinco aqui com vocês também, que nós podemos tomar decisões ruins na nossa vida. Vai falar que não? Claro que nós podemos. Eu respiro e o mundo gira. Eu posso tomar decisões ruins na minha vida, desde que eu tome com consciência, sabendo dos possíveis danos, sabendo dos possíveis prejuízos. Esse não é o fundamento principal da balança decisional? Ou a balança decisional é para obrigar o paciente a tomar a decisão que você quer que ele tome? Não é. Balança decisional é para dar consciência ao paciente. E aí a decisão ainda é dele. Ah, eu vou voltar com o meu ex, sim. Então, mas a gente fez a balança decisional, criatura. Mas eu ainda vou. Mas você está consciente de todos os prejuízos, de tudo? Tô, eu vi, eu reconheço. Tá, então vamos pensar nisso. Se você tem recursos para lidar com esses prejuízos aqui, vamos ver. A gente vê se ele tem recursos, ele vê lá que ele tem, ele fala, ok, vou voltar com o ex. Ah, mas eu quero, enquanto psicólogo, eu quero morrer. Mas aí eu não posso fazer nada. A adesão ainda é dele. Em sessão, você fez seu papel, deu consciência, deu atenção. E aí ele toma a decisão. Ficou claro? Agora vamos lá, para fechar, eu trouxe algumas técnicas para vocês. Essas técnicas estão citadas no livro, tá? Eu trouxe 1, 2, 3, 4, 5 técnicas de possibilidades aí que nós temos. A primeira é a básica, que é a identificação dos esquemas emocionais. O paciente aprendeu o funcionamento desses esquemas dele. Lembra que a TCC ela é psicoeducativa. Então, tudo que nós descobrimos, nós contamos aos pacientes. Eu não vou descobrir o esquema emocional dele e guardar segredo.
gente não guarda segredo, a gente conta para o paciente. Para isso, nós temos os formulários 1 e 2 do capítulo. O objetivo aqui dessa identificação é conscientizar, é dar consciência ao paciente sobre a sua forma de pensar, de agir, de sentir, de ver, de interpretar as suas emoções. É a primeira etapa. É a etapa só da regulação emocional? Não, gente, isso vale para TCC também. A segunda técnica que nós vamos citar aqui, que também é básica, é a nomeação e a diferenciação das emoções. O paciente ele vai aprender a dar nome, para ele não ficar nomeando de forma errada as suas emoções. Sabe por quê que não? Porque eu não quero que ele chegue aqui extremamente frustrado e acredite que o que ele está sentindo é só raiva. Lá o porquê? Porque ele precisa reconhecer as suas frustrações, os nãos que ele leva da vida. Então, aqui nós vamos ensinar esse paciente a nomear, a diferenciar uma emoção da outra. É para ajudar ele a aumentar o seu vocabulário, não só o seu vocabulário verbal, seu vocabulário emocional. E ele perceber que há uma diferenciação entre como ele vive cada emoção. Só que vai aumentar a flexibilidade, vai reduzir a dificuldade ou até mesmo a incapacidade de identificação e de expressar essas emoções. Então, nós precisamos ser bons psicoeducadores. Falei isso lá no encontro inaugural, no nosso encontro introdutório. Eu acho que eu falei disso no nosso último encontro também, no capítulo 1. Nós, psicólogos, precisamos ser bons psicoeducadores. Saber a função das emoções, entender o que gera uma coisa, o que gera outra. A terceira técnica, ele vai aprender a normalizar. Então, aqui nós iremos trabalhar nessa normalização e a aceitação das emoções. Então, vamos mostrar ao paciente que mesmo aqueles sentimentos, aquelas emoções desagradáveis, elas são comuns, elas são compreensíveis. Elas fazem parte da vida humana. Aqui, gente, olha quanto o psicólogo ele precisa ser um bom psicoeducador. Ele precisa conhecer um pouquinho também da natureza humana. Por que pessoas sentem? O que o ser humano sente? Aqui é para reduzir a vergonha, reduzir a autocrítica, reduzir aquela percepção de anormalidade. Eu não sou normal por estar sentindo isso nessa intensidade. Para isso, você pode utilizar exemplos, literatura, filmes, músicas. Tem paciente que adora trabalhar com música, a arte. Vocês podem utilizar desenhos. Tem muita coisa aqui para normalizar essas emoções. Eu estava com uma outra coisa filosofia, a própria filosofia. Né? A filosofia vai falar muito bem das emoções, do significado das emoções. A quarta técnica, a percepção de que as emoções elas são temporárias. Essa, para mim, é uma das minhas preferidas. Para mim, pessoa, autorrevelação. E para mim, enquanto psicoterapeuta. Isso aqui é revelador para o paciente também, tá? É revelador. Lá, mas isso é tão óbvio. É para você que estuda. Para o paciente que só vive isso, ele não sabe, ele não reconhece. Gente, quem aqui já viveu um término extremamente doloroso? E acreditou que aquela dor não fosse passar nunca na vida? Ou nunca? Quem aqui já bateu, eu dou sempre esse exemplo, do término e do dedinho na quina do móvel? É uma emoção. Nossa! Chega a me arrepiar. Dói, que é uma dor que você já bateu, sei lá, 50 vezes ao longo da sua vida. Ou seja, você tem 50 experiências daquilo, 50 vezes de evidências de que bate, dói no nível que você acha que você vai morrer e depois ela passa. Mas mesmo assim, se você bateu hoje, depois desse encontro, ainda assim, virar o pensamento, meu Deus, isso não vai passar nunca mais. É igual o cotovelo aqui. A pressão chega até cair. E você acredita que aquela dor não vai passar. Então, para o paciente, nós iremos fazer essa psicoeducação. Eu faço 2 psicoeducações sobre as emoções aí, dessa questão de ser temporário e de ser tolerável, que é essa do dedinho na quina do móvel
E ela dói, mesmo você acha que não vai passar, mas ela passa. Mesmo que seja intolerável, seja insuportável, ela passa. E agora, em relação a tolerar emoções desconfortáveis, eu dou um exemplo um pouco mais sujo, mais esdrúxulo, que é a dor de barriga. Supervisionando o meu já ouviu essa. Que é, mesmo você sentindo uma dor de barriga terrível, sabe aquela terrível mesmo? Todo mundo já teve. Aquela terrível que você soa, que te dá coceira, que te dá aquele arrepio, sabe aquela dor de barriga de passar mal? Ainda assim, você tolera ela se você for obrigado a tolerar. Aqui agora nós estamos em 17 pessoas. Imagina se eu tenho uma dor de barriga terrível aqui agora, eu vou ter que tolerar. E é uma dor física. Se ela é física, dói num nível que parece que você não vai aguentar, mas você aguenta. E a emocional, não é assim também? A dor do término, a dor do fim, a dor da ansiedade. A dor da ansiedade se assemelha muito à dor de barriga, porque parece que você vai perder o controle, parece que você não vai conseguir se regular, mas você tolera. E ela vai, sobe e depois ela baixa. Então, se eu sou capaz de tolerar uma emoção física, como a dor de um dedinho ou uma dor de barriga, eu também sou capaz de tolerar emoções desagradáveis, desconfortáveis. Então, aqui a percepção de que as emoções são temporárias ajuda o paciente a observar a flutuação natural dessas emoções. Ela reduz o medo de ficar preso naquele estado emocional, o medo de enlouquecer, o medo de nunca mais se sentir normal novamente. Ah lá, a dor do término é um verdadeiro turbilhão de emoções. Mas você acha que você vai morrer, mas depois você vê que, graças a Deus, ficou vivo e que acabou. Né? Próximo. Usa diário e cronogramas para mapear essa variação. Isso aqui eu fiz com uma paciente de ansiedade uma vez e com ela foi muito revelador. Porque ela falava assim para mim, Lawane, eu fico num nível de ansiedade 10 o dia inteiro. Eu não invalidei a paciente, mas eu aqui na minha cabecinha, depois eu contei isso para ela, tá? Para a gente brincar, para a gente olhar para aquilo. Eu pensei, duvido. Ninguém fica num nível 10 de ansiedade o dia inteiro. Isso não é possível. O corpo humano não é capaz de fazer isso. E aí eu falei para ela, você aceita um convite? Aceita? Vamos fazer juntas aqui o nível da sua ansiedade hoje, desde o momento que você acordou? Ela, vamos, e bravinha, revoltadíssima. E aí a gente começou a mapear o dia dela. E ela percebeu que o nível de ansiedade 8, 9 dela era só na hora que ela saía da cama para enfrentar o dia. Ela tinha quase um ataque de pânico, mas não chegava a ter, por isso que não batia no 10. Psicoeduquei. E mostrei para ela que o restante do dia a ansiedade dela ficava entre 4 e 5. E ela olhou na minha cara, riu, por isso que depois eu contei para ela, que eu falei, na hora que você falou, eu falei, duvido, como assim? Para ela deve ser muito especial para ver essa emoção o dia todo, né? E aí ela falou para mim, falou assim, uau, eu nunca tinha percebido isso. Porque para mim eu estava ansiosa num nível muito alto o dia todo. Pronto, regulação emocional. Então, fazer esse diário, esse cronograma para mapear essas variações de humor e emoções. E aqui, a quinta técnica, que também é uma técnica básica, que é o aumento, né? Fortalecer aí essa aceitação de cada uma das emoções. Para isso, vocês irão utilizar metáforas, analogias, desenhos, cenas, vídeos do YouTube, para ensinar o paciente a conviver com emoções difíceis. Acabei de usar duas aqui para vocês. A da dor de barriga e a da dor do dedinho na quina do móvel. Enfatiza que aceitar não é desistir, mas é criar espaço interno para ele sentir e seguir em frente e perceber que ela vai flutuar e ela vai embora. Pessoal, dúvidas? Agora nós temos os formulários que vocês irão receber, né, lá em nosso grupo depois, assim que eu liberar a gravação, já libero os nossos slides com todo o nosso conteúdo de hoje. Reforço aqui o convite para todos vocês. As inscrições estão abertas no nosso grupo de técnicas, que irá iniciar em agosto, na primeira quarta-feira de agosto. Lembrando que vocês podem dividir
o valor original em 5 vezes sem juros. Será um grupo seleto, um grupo pequeno, então não teremos um grupo gigantesco. Já temos algumas meninas daqui do grupo que estão inscritas, que eu fico muito, muito feliz. E lembrando, desse grupo de técnicas, em cada um dos encontros, nós iremos trabalhar uma técnica da TCC. Iremos de técnicas básicas a técnicas mais avançadas. Uma das técnicas, inclusive, que me perguntaram, é a técnica da contação de história. Vocês irão aprender a fazer um processo de reestruturação cognitiva através de uma nova narrativa da história que aquele paciente te conta, segundo o RPD. Então, vocês irão aprender a lidar com esse RPD usando essa estratégia de reestruturação cognitiva. Eu nunca vi essa estratégia. Pois é, igual eu disse, nós teremos aí 10 técnicas que, por mais básicas que sejam, nós iremos trabalhar num formato diferente. Eu não pretendo aqui trazer só o básico. Eu quero, de fato, mostrar para vocês que a TCC ela pode ser legal, criativa, semi-estruturada, e ela pode trazer aí um processamento novo da informação para o nosso cérebro. O nosso mesmo, tá? Nosso psis. Porque eu vejo que a maioria dos psicólogos estão todos durinhos ali, morrendo de medo de aplicar um modelo cognitivo, de aplicar um RPD, e eu quero mostrar para vocês que tudo isso pode ser diferente, o mais gostoso possível, para que tanto o nosso trabalho quanto a reestruturação do paciente seja possível, combinado? Então, o link de inscrições está lá na minha bio, todas as informações, todo o cronograma já está prontinho lá para vocês. Eu vejo vocês semana que vem, nesse mesmo horário, na terça-feira, às 7h30 da noite, com capítulo 3 aqui. Bons estudos, e a gente vai se vendo, vai conversando lá no Instagram. Combinado? Beijo, boa noite para todo mundo. Até mais.